voltamos com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta aqui com Na Roda dos Esclarecedores, num tema delicado, que é sobre ordenação feminina ao pastorado. Estamos perguntando aqui se as escrituras referendam a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Está lá no nosso site, radio92.fm.br. Estamos recebendo aqui a presença do pastor Alain René, da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil Coab, eu boto os dois juntos ali. Também o pastor Mibson Cordeiro e também o pastor Cleomácio. Os três estão aqui tratando dessa temática. E você, do outro lado, ouvinte, claro, a gente aguarda a sua participação. Vamos já colocar aqui também áudio dos ouvintes e também as opiniões que estão chegando sobre essa temática. Por que que eu coloquei essa pauta aqui no Na Roda dos Esclarecedores? Eu percebi que durante os temas livres do Na Roda dos Esclarecedores, começou a vir um bombardeio de perguntas dentro dessa temática. As pessoas com dúvidas, muitas perguntas. E aí a gente resolveu fazer esse tema hoje aqui no Na Roda dos Esclarecedores para, de uma certa forma, tentar dirimir as dúvidas dos nossos ouvintes no que diz respeito a essa temática de ordenação pastoral feminino. Pastor Mibson, perguntei a você se as mulheres recebem os mesmos dons espirituais que os homens. Não é uma prova de que Deus deseja que elas sejam ordenadas ao ministério? Wellington, quando se fala da questão de dons, nós encontramos 1 Coríntios, capítulo 12, e vai até o 13, que é a conclusão. Nós encontramos Romanos, capítulo 12, Efésios 4, e outros textos. Pedro também vai falar sobre isso, e sobre todos eles vai se dizer que os dons são dados por Deus, mas principalmente 1 Coríntios, ele vai falar algo bem interessante, que o Senhor dá a cada um conforme Ele quer, e que não é dado a todos de igual proporção, nem todos, e Paulo chega até a perguntar, por acaso são todos profetas, falam todos em línguas? E ele faz uma série de argumentos que vai justamente dizer que os critérios estabelecidos ali para a concessão de dons são de Deus, e entre esses dons, e alguns chamam de os dons de ensino ou os dons da liderança, estão lá, né, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, dons que não estão tratando, a gente não vê ligação direta a essa questão. Então não é a opção, eu não escolho o dom, eu não oro a Deus pedindo o dom que eu tenho. Deus é que me dá conforme Ele quer, conforme é o seu propósito para a sua igreja. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito bem, deixa eu colocar aqui a participação dos ouvintes, fazer referência. Olá, debatedores, graça e paz, abraço, pastor Mibson. O Ministério Pastoral Feminino não tem base escriturística, é o pastor Biratã, da Igreja Batista Água Viva aqui do Melbão, dizendo que não tem base escriturística. Boa tarde, como fica a questão de cantoras que são pastoras, elas estão pecando em relação a isto? Eu acho que a resposta cabe ao mesmo que eles estão dizendo aqui, acho que se estende também. Deixa eu colocar aqui áudio que está chegando, deixa eu ver aqui, o pessoal está mandando áudio pra gente sobre, o tema está borbulhando aqui, as pessoas estão realmente muito interessadas sobre essa temática, então está borbulhando aqui o tema, sobre a ordenação das mulheres ao pastorado. Deixa eu colocar aqui, tem áudio chegando. Deixa eu ver se a gente consegue ouvir aqui. Vamos tentar ouvir. Deixa eu ver se abre aqui. Caro pastor Wellington, seria interessante no próximo debate você chamasse uma mulher que está exercendo o cargo de pastorado. Em Filipenses 4:3, Paulo pede que as pessoas recebam mulheres que estavam fazendo a função do evangelho, a mesma função que eles estavam fazendo, fazia parte do ministério de Paulo. E nós estamos no século 21, as pessoas têm que ler a Bíblia, ver o contexto, em que período que nós estamos. Então não tem motivo para não ordenar. Obrigado, Marcos Fialho. Pastor Cleomácio. Bem, meu irmão, a primeira coisa o Wellington já respondeu a pergunta quanto a trazer a outra pessoa que defende de outro posicionamento, o Wellington já respondeu aqui.
Eu me lembro que nós debatemos esse assunto há meses atrás, aqui nesse mesmo estúdio. Esteve conosco nossa querida irmã Ivonete Porto, esposa de pastor, uma mulher temente ao Senhor, de conhecimento bíblico profundo, e que aqui, como mulher, defendeu a mesma posição que nós defendemos. Isso, para mim, foi até singular naquele dia, né? Então, essa perspectiva não é. A questão de estar no século XXI é preciso levar em consideração o seguinte. Eu gosto muito de uma afirmação feita por John Stott, no livro dele, no livro que ele escreveu, um extraordinário livro chamado Eu Creio na Pregação, em que ele diz que Deus se agradou em revelar seus intentos e propósitos em situações contextuais específicas e se utilizou de elementos culturais para estabelecer a sua vontade. Essas são palavras do evangelical John Stott. Ou seja, John Stott estava dizendo que certos aspectos da vontade de Deus foram revelados a partir, sim, do aspecto cultural. E esses princípios permanecem os mesmos, independente se estamos no século XXI ou no século XIV. O fato de estarmos no século XXI não faz com que nós remodelemos o ensino bíblico para se amoldar ao nosso século. O princípio é o contrário. Nós olhamos para o nosso século, que normalmente é marcado por erros, por falhas e pecados, por uma cosmovisão não bíblica, e tentamos mostrar o princípio bíblico por aí. Quanto ao texto de Filipenses 4:3, Paulo fala de mulheres que são cooperadoras com ele no evangelho. A expressão no grego jamais traz a ideia de que elas exerciam o mesmo ministério que o apóstolo Paulo. Antes que, assim como os demais, eram cooperadoras na pregação do evangelho. É bom lembrar que Paulo, no início da carta aos Filipenses, fala dos filipenses como seus cooperadores. Se você olhar o início da carta, ele vai dizer, no verso 5 do capítulo 1, em razão da vossa cooperação por causa do evangelho desde o primeiro dia até agora. E se você olhar no final da carta, um aspecto da cooperação com o evangelho na carta aos Filipenses era exatamente na ajuda financeira, quando ele vai dizer no final. Então você coopera com o evangelho, pregando o evangelho, sem dúvida alguma, mas coopera também financeiramente, coopera servindo os pregadores. E é provável que essas duas mulheres, Evódia e Sinti, que cooperassem com o evangelho, recebendo, acolhendo e até mesmo ofertando para o ministério dos apóstolos e dos pregadores do evangelho. Interpretar esse verso como dizendo que elas pregavam o evangelho igualmente, ou do mesmo modo que Paulo, é desconsiderar todo o contexto da carta aos Filipenses e também todo o contexto do Novo Testamento. Então, esse texto não dá subsídio para ensinar que as mulheres pregavam o evangelho com autoridade igual ao do apóstolo Paulo. Reverendo Alain, tem algumas passagens bíblicas que são utilizadas para reforçar a possibilidade da mulher ser ordenada pastora. Uma é aquela de Romanos, capítulo 16, né? Que fala de que havia uma mulher chamada Júnias, tá? Me parece que não é um texto muito delicado de lidar, porque tem que ir nos originais, tem que pegar lá o entendimento, porque alguns entendem que aquilo era um homem, outros... Enfim, vamos tratar aqui, então, dessa passagem de Romanos 16:7, que se havia apóstolas, já que Paulo faz referência a essa mulher. Como é que a gente poderia responder, então, a essa passagem bíblica? Ainda só fazendo um complemento em cima da passagem de Filipenses, Wellington, o apelo que o apóstolo Paulo faz aos filipenses aí, no sentido de receber essas mulheres que eram suas cooperadoras, o verbo que é utilizado no sentido de recebê-las ou apoiá-las significa ajudá-las, tá? O verbo fala de ajudar essas mulheres. Então, se você observar, basta que você faça uma leitura do versículo anterior, você vai perceber que essas mulheres precisavam ser recebidas ou ajudadas ou apoiadas, né? Diz respeito aos seus problemas de relacionamento interpessoal, ao fato delas estarem brigando entre si, delas estarem, digamos, sem se falar, delas estarem brigadas. Então é nesse sentido. Então é aquela velha história, né? Texto sem contexto acaba se tornando nada mais do que pretexto. Sobre a passagem de Romanos, no capítulo 16, versículo 7, sobre Júnias, né? 3 observações precisam ser feitas. É dito ali pelo apóstolo Paulo que os irmãos da igreja de Roma devem saudar Andrônico e Júnias, né? E vai dizer que eles eram bem conhecidos entre os apóstolos. Então, 2 afirmações normalmente são feitas. A primeira delas é que Júnias era uma mulher e que Júnias era a apóstola, tá?
Então, normalmente, esse argumento ele é levantado. Só que eu quero fazer 3 observações sobre esse argumento e sobre o versículo 7 de Romanos 16. Primeiro deles, não há nada estabelecido, não é comprovado, não é provado que o nome Júnias ou Union, como está no original grego, é um nome feminino, tá? Então essa, por exemplo, é uma questão a respeito da qual os estudiosos têm se dividido desde há muito tempo. Então, ao passo que você tem intérpretes igualitaristas defendendo que se trata de um nome feminino, você vai ter outros intérpretes que vão afirmar que esse nome ele pode ser masculino. O que é interessante é que na nossa própria língua e na nossa própria cultura, nós temos inúmeros nomes que vão ser comuns tanto a homens como a mulheres, né? Por exemplo, Valdeci, né? Você tem mulheres chamadas Valdeci. Nós temos um dos nossos doutores ali da Igreja Presbiteriana do Brasil em São Paulo, que é o doutor Valdeci, tá? Maeli. Você tem mulheres chamadas Maeli, você tem homens chamados Maeli, Deus e Má, e assim uma imensa variedade de nomes que são tanto comuns a homens como às mulheres. Então, da mesma forma, não é provado e ninguém pode afirmar dogmaticamente que essa pessoa chamada de Júnias ou Júnia, como outras traduções trazem aí no versículo 7, era uma mulher. A segunda observação é que a tradução notáveis entre os apóstolos, ela é uma tradução altamente questionável, porque a palavra epismoi seguida de um dativo, como está no texto original, ela pode ser perfeitamente traduzida como notáveis ou dos apóstolos ou conhecidos dos apóstolos. Tá? Dando a entender que essas duas pessoas que são mencionadas no início do versículo, Andrônico e Júnias, eram pessoas que eram conhecidas pelos apóstolos, conhecidas dos apóstolos, tá? Não necessariamente que essas pessoas ocupavam o ofício apostólico. A terceira observação é a respeito do próprio termo apóstolos. Tá? Esse termo ele vai ser usado num sentido específico, num sentido mais restrito, aplicado aos seguidores imediatos de Jesus Cristo que receberam dele o comissionamento de pregarem o evangelho, de escreverem as escrituras, tá? ou o chamado grupo dos 12 mais o apóstolo Paulo. Mas esse termo ele vai ser aplicado também no sentido geral, como acontece com o termo diáconos, com o verbo diaconia. Então você tem esse verbo sendo aplicado a uma classe de oficiais que auxiliavam na assistência aos mais carentes na igreja, mas você também tem esses termos falando de servir de um modo geral, né? Servir na igreja numa série de frentes. O termo apóstolo, ele significa literalmente o enviado, aquele que é enviado. Então esse texto, se há algo certo a respeito dele, é que esses apóstolos aí não se... ou melhor, você pode entender que esses apóstolos aí não faz referência ao grupo dos 12. Então você tem uma série de pessoas como Barnabé, que não fazia parte desse grupo dos 12, mas em outra passagem vai ser nomeado como apóstolo, num sentido geral. Tá? E falta o qualificativo, que muitas vezes Paulo destaca. Não, os apóstolos de Cristo. Exatamente. Falta esse Muito bem observado pelo pastor Cleomárcio. Esses apóstolos, eles não são qualificados como sendo os apóstolos de Cristo. Então você tem essas 3 observações. A incerteza quanto ao nome, se ele é masculino ou feminino, tá? A palavra grega é pismoi, mas o dativo en, que aparece aí traduzido como entre, ele também pode significar dos. Então você pode traduzir conhecidos dos apóstolos, para dar a entender que essas pessoas eram conhecidas e até benquistas pelos apóstolos. E você também tem uma incerteza quanto a esses apóstolos que são mencionados aí no versículo 7. Então, novamente, se trata de um texto muito obscuro, tá? E que não pode ser usado, e que não vai ser usado, e não deve ser usado para estabelecer essa prática. Lembrar um princípio Wellington, rapidinho. Eu estava ontem estudando sobre pregação na nossa tradição reformada, e João Calvino, em uma das exposições bíblicas, diz o seguinte, e esse é o ponto importante: o sentido do texto tem que ser o sentido mais simples. E os textos obscuros como esse não podem ser fundamento para uma doutrina tão séria quanto a ordenação. Preciso ter cuidado. Vamos usar esses textos, eles são obscuros. Fique com os textos que são mais claros e iluminam esses textos mais obscuros. Pastor Mibson, eu estou com Gálatas, capítulo 3, verso 28, que eu acho que é um texto também... Eu estou trazendo os textos que as pessoas utilizam, né, para fortalecer a ideia de que a mulher pode ser ordenada ao pastorado. Que diz o seguinte: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
Então, esse texto está dizendo que não há homem nem mulher, todos são iguais diante de Deus. Então, proibir as mulheres de serem oficiais da igreja não é fazer uma distinção baseada em sexo? Alguém poderia argumentar dessa forma? É interessante a pergunta, porque ela faz referência à cultura e à visão do povo judeu. Por que o Senhor teve que aparecer em visão para Pedro, para que ele fosse pregar a Cornélio? Por que ele falou com a mulher samaritana? Por que o Pentecostes aconteceu em 4 situações diferentes? Para justamente entender, passar a ideia para o povo judeu, que na cultura deles se achavam melhores do que os outros, ou eleitos, entre aspas, né, aqui no sentido de especiais, e não se viam como povo sacerdotal, para que eles entendessem que a salvação não era exclusividade deles, mas que ao contrário, eles foram chamados e receberam o ofício de serem povo sacerdotal no mundo. Então, quando ele está falando aí, é muito mais combatendo o grupo que estava querendo impor o judaísmo sobre essa igreja, né? Porque Gálatas está sofrendo uma influência dos judaizantes na tentativa de que eles cumpram as regras da lei, cumpram as normas da lei, e uma dessas normas era uma dessa cultura, desse pensamento, era que eles eram diferentes, especiais em relação aos outros, e Paulo vai justamente combater isso e dizer: olha, vocês judeus não são melhores do que os gregos, ao contrário, vocês foram chamados para levar essa salvação a eles. Vocês, homens gregos, judeus não são melhores do que as mulheres, ao contrário, vocês foram chamados também para levar esse evangelho a essas mulheres. Então, aquilo que Jesus disse: olha, ficar em Jerusalém até que sejam revestidos e serão minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, porque o evangelho é universal. E, nesse sentido, o texto não está falando de ordenação, não está falando de liderança na igreja, mas está falando da amplitude da salvação, o alcance da salvação. Tem mais áudios chegando, vamos ouvir aqui o que os ouvintes estão falando a respeito dessa temática. Olá, boa tarde, eu sou Adriano Santos, Bastos aqui do bairro do São Francisco, sou membro da Igreja Assembleia de Deus em São Luís, presidiada pelo pastor José Guimarães Contia. Estou ouvindo este debate da Rádio 92, é muito interessante falar a respeito, desse tema, vamos dizer, polêmico, desde quando surgiu a primeira mulher a pastorear uma congregação. Isso é muito interessante. Na minha visão, no que eu entendo e na maior interpretação que há dentro das comunidades, dentro das igrejas evangélicas, entendo que existe uma hierarquia. Então essa hierarquia eclesiástica sempre deixou a mulher numa posição a menos do que a do homem. E também em toda a história hierárquica da humanidade, A mulher sempre foi vista numa posição menor. Para Deus, todos nós somos iguais. Não existe uma pessoa melhor ou maior ou menor do que ninguém. Mas já partindo para a chamada ministerial, seja apóstolo, seja para doutrinar, seja só para aconselhar, também a maior função da mulher, a gente tem que partir lá para o Gênesis, para o princípio. A mulher foi feita para auxiliar, foi criada para auxiliar o homem. O maior exemplo é a nossa mãe Eva, foi criada para auxiliar Adão, nosso pai, certo? E isso é um princípio, parte do princípio da criação da mulher. A mulher foi criada para auxiliar o homem. Então, na chamada pastoral, a mulher, para mim, a mulher nunca poderia ser pastora. Por quê? Porque existe uma pessoa que tem esse grau de hierarquia maior do que ela. Nesse caso, tem uns casos aí raros, vamos dizer, por parte que existe algumas pastoras que não são casadas. Aí já é outra polêmica. Mas no meu ponto de vista, que eu entendo por enquanto, que eu entendo ainda, nos seus irmãos, mas que eu entendo, que a mulher nunca vai chegar a ser pastora, porque isso é uma hierarquia, ela não pode passar dessa ordem, dessa sintática, desse segmento de regras. Ela não pode passar. Obrigado pela oportunidade aí e vou continuar ouvindo aqui. O tema de hoje está muito bom. Pastor Cleomácio,
Com comentário? Ele confirma um pouco do que a gente está falando, mas é só para esclarecer, porque pode dar a entender, e o Alan já fez essa distinção importantíssima aqui. A defesa da ordenação exclusiva do homem não é, em hipótese alguma, partindo de uma perspectiva de inferioridade da mulher. Não é. Essencialmente, homens e mulheres são iguais. O texto de Gálatas, que é usado para falar sobre o assunto, para dizer que a mulher agora pode, já que não há mais mulher, e que foi bem explicado pelo Mibson, mostra que diante do Senhor não há mais essas distinções que foram feitas culturalmente. No Antigo Testamento, as mulheres não tinham acesso ao templo, tinha um pátio só para elas. Eles não eram contadas, eram tidas já como membros da aliança por causa de sua relação com seu pai ou com seu marido. No Novo Testamento, no Novo Pacto, nós temos, ou na administração do Novo Testamento do Pacto de Deus, as mulheres e os homens são iguais. Então a salvação é um aspecto para todos. E as mulheres, essencialmente, diante de Deus, são iguais em essência e em valor, em dignidade, em capacidade que o homem, isso tem que ficar claro. O que acontece é que distinção de funções não é de modo algum distinção em termos de valor e de qualidade essencial. O Alan já deixou claro aqui que nós temos uma relação na Trindade em que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são iguais em essência, em glória, em majestade. Os três são o único Deus vivo e verdadeiro. Mas na administração da redenção, da criação, inclusive, existe, de fato, na questão do culto, inclusive, existe uma relação em que de submissão do Filho ao Pai, do Espírito Santo ao Pai e ao Filho. E essa submissão em funções, em hipótese alguma, desqualifica ou tira a qualidade que existe na essência que há nas três pessoas da Trindade. Da mesma forma, no que diz respeito à funcionalidade no casamento e na igreja, as mulheres, foi dado a elas a honrosa e nobre função de serem auxiliadoras de seus maridos e dos líderes da igreja. Isso de maneira nenhuma significa que elas são menos qualificadas ou que têm menos valor. É só lembrar que o termo conselheiro, consolador, por exemplo, é atribuído ao Espírito Santo. Nosso Deus Espírito Santo, ele tem um papel, ele é Deus, mas tem um papel de apontar para o Filho, para Jesus Cristo. E nesse aspecto há uma sujeição eterna ao Filho, quando nós na teologia chamamos de eterna procedência. O Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Nessa relação, eles são iguais, em essência sim, mas em função a completa submissão dentro da pessoa da Trindade. Da mesma forma Deus criou a realidade para ser assim, no casamento e na família. Só para terminar, Wellington, é preciso lembrar outro fator. Deus criou a realidade dessa forma. A gente precisa lembrar disso. A realidade é assim. Então, isso tem a ver com a estrutura da criação. E subverter a estrutura da criação é extremamente perigoso para o bom andamento da vida do ser humano. Reverendo Alain René, o ouvinte está perguntando aqui o seguinte. Gostaria de saber, então, uma mulher que possui o título de pastor está errada? Está em pecado? Uma mulher não tem o chamado pastoral? Aí eu acrescento mais uma coisa que não tem nada a ver com o que ela perguntou. Só vou acrescentar aqui algo à pergunta dela. O que isso pode gerar na igreja quando a mulher é a pastora da igreja? Pastor Wellington, sim. Se a mulher ela ocupa o pastorado sem ter sido para isso chamado pelo Senhor, ela está errada, né? Ela está em pecado, ela está em usurpação de uma função que não é dela. Denominações que têm ordenado mulheres ao pastorado estão em franca desobediência às Escrituras. E o argumento geralmente vai ser sociológico, vai ser o argumento que já foi apresentado aqui a respeito. Não, mas elas recebem os dons, né? Elas recebem dom de ensino, dom de liderança, sim. Mas mesmo que elas recebam esses dons, a própria Escritura vai definir o âmbito onde elas devem exercer esses dons. Então nem a tradição, nem o chamado, nem os dons, eles estão acima da Escritura. O que vai definir o papel de cada uma é a Escritura. Então, mulheres que ocupam o pastorado, elas estão em desobediência às Escrituras. Denominações que têm ordenado mulheres ao pastorado estão em desobediência às Escrituras. Uma das consequências, Wellington, respondendo já a sua pergunta, dessa prática, uma delas é a feminização da fé cristã.
Então, do século XIX para cá, o cristianismo ele tem passado por uma feminização, tem se tornado uma religião efeminada. Basta você olhar, por exemplo, os cânticos que a grande maioria das igrejas entoam, são cânticos efeminados, que tratam Jesus ressaltando virtudes femininas, tá? Isso, e o Wayne Grudem, um destacado teólogo reformado, ele vai deixar isso muito claro, é que isso é uma porta de entrada para uma segunda consequência, além da feminização da fé cristã, que é o liberalismo teológico. Essas denominações que têm ordenado irmãs ao pastorado são denominações que estão caminhando para o liberalismo teológico e já existe comprovação acerca disso. São muitas as denominações que começaram com a questão da ordenação feminina, depois partiram para questões ainda mais sérias e mais graves, como a ordenação de homossexuais ao ministério. Então você tem denominações americanas e você já tem denominações aqui no Brasil que estão praticando essas coisas. Há alguns anos, eu entrei num debate com um pastor e teólogo da Igreja Presbiteriana Independente, tá? Chamado Cláudio Carvalhais. Uma das bandeiras que ele começou a defender foi justamente a bandeira da ordenação feminina ao presbiterato e ao pastorado. E essa defesa que ele fez, posteriormente, Wellington, levou a defender a anulação de qualquer referência masculina à pessoa de Deus. Então ele escreveu um texto que durante algum tempo esteve até no site Teologia Brasileira da editora Vida Nova, questionando por que nós não podemos orar a Deus como Mãe Nossa que está nos céus, por que nós não podemos nos referir a Jesus como nossa Salvadora, esse tipo de coisa, né? Então, de acordo com ele, é porque o cristianismo era machista, né? O cristianismo dava preferência ao gênero masculino. E o que é interessante, linguisticamente falando, é que dos dois gêneros, feminino e masculino, o masculino é um gênero que não é marcado. Então, ele é o gênero mais apropriado para se falar de Deus, que é espírito, tá? Não o feminino, que é um gênero marcado, que é o gênero exatamente estabelecido para fazer distinção do masculino. Tá? Então, duas consequências você tem: a feminização da fé cristã e a mais grave delas, que são essas denominações caminhando para o liberalismo teológico. Uma evidência dessa caminhada é exatamente o apelo às ciências sociais como autoritativas e a reputação da Bíblia como sendo apenas algo restrito a uma cultura há muito tempo já ultrapassada. Reverendo Alain René, deixa eu só fazer referência aqui, porque como eu havia antecipado e dito, eu falei no começo do programa que iria pessoas reclamarem porque de repente não trouxe pessoas que pensam diferente. Eu vou aqui, eu acho que eu tenho esse compromisso com o ouvinte. Uma ouvinte que colocou, dizendo: incrivelmente, a rádio não levou uma pastora, mulher, para defender nossa posição na roda dos esclarecedores em relação ao pastorado feminino. Quem são esses pastores que podem dizer se Deus deu ou não o dom a elas? Quero saber se nenhum faz a barba. Muito fácil essas colocações feitas apenas por homens. A rádio não fez uma roda justa. Comparar pastorado feminino com pastores homossexuais foi o fim. Onde está na Bíblia o sexo de Deus? Querida, não sei se você acompanhou, eu não sei se é homem ou se é uma mulher que está escrevendo aqui, mas assim, com todo o respeito e com uma tonalidade bem tranquila, diferente dos tons que eu dou às vezes, que às vezes eu dou um tom maior e o pessoal pensa que eu estou com raiva, foi convidado sim. O que acontece, lamentavelmente, na cidade de São Luís é que muitos pastores, líderes e pessoas que também são pastoras não atendem ao nosso convite. É simples assim. Acusar na roda dos esclarecedores de ser injusto é desconhecer o que acontece nos bastidores. Você não sabe as tentativas que eu fiz de trazer alguém aqui justamente para equilibrar o debate. Foi feito convite, sim. Agora, eu não posso botar uma arma na cabeça de quem quer que seja para se deslocar aqui para uma roda dos esclarecedores. Podem me chamar de chato, de enjoado, de qualquer outra coisa. Isso aí não vai fazer eu mudar em nada. Se eu fosse atrás de todas as críticas que as pessoas fazem, há muito tempo eu teria deixado de fazer o programa na roda dos esclarecedores. Então, ser chato, ser enjoado, ser, de repente, o camarada aqui não traz o outro lado para ser ouvido, o Na Roda já vai para 11 anos de existência. Então já era para eu ter deixado de apresentar o Na Roda dos Esclarecedores há muito tempo. Eu estou aberto a críticas, você pode criticar, fica à vontade.
Eu sei reagir muito bem a determinadas críticas, não fico com mimimi nem com vitimismo no ar, tá bom? Se a sua crítica tem razão de ser, eu vou aqui, ó, aplaudir você, tá bom? Agora não venha fazer acusações infundadas que você não sabe. Por isso que eu falei no começo do programa, é por isso que alguns dizem que eu sou um camarada chato, né? Chato. Que seja. Não me interessa. Eu estou aqui para cumprir uma ordem de Deus, seguir aquilo que as Escrituras diz. Eu tentei trazer pessoas que pensam diferentes. O problema é que as pessoas não estão acostumadas a ouvir o contraditório. E aí o que elas fazem? Se armam, ao invés de trazer argumentações, ficam xingando. Traga os seus argumentos. Contrapone aqui o pastor Alain René, contrapone aqui o pastor Cleomas, contrapone aqui o pastor Mibson. Aliás, Wellington, eu acho até que os ouvintes, um pastor ou uma pastora que discorda da posição que nós defendemos aqui, nós até gostaríamos de ter um debate como esse, em que alguém aqui estivesse defendendo, para inclusive esses esclarecimentos ficarem mais fáceis, mais tranquilos. Nós não nos furtamos de debater com alguém que pensa de forma diferente. Até convidamos, se há alguém que está disposto a sentar e discutir, dialogar com o maior respeito. Nós respeitamos a pessoa que tem uma posição diferente da nossa, mas vamos debater conceitos e teologia, debater o que a Bíblia diz. Estamos abertos, não há dificuldade nenhuma, e sempre que o Wellington nos convida dentro das nossas possibilidades, nós estamos dispostos a vir, independente de quem é o debatedor. Na verdade, esse é um ponto interessante. Nós só descobrimos muitas vezes quem vai debater conosco quando chegamos aqui. Nós nem sabemos quem vai estar, se vai ser alguém que vai defender o posicionamento contrário ao nosso. Eu soube que o Mibson estaria aqui quando cheguei aqui. Então, eu dou testemunho da imparcialidade do Wellington, inclusive em permitir que pessoas que têm um posicionamento até diferente do dele estejam aqui para debater, e nós estamos dispostos a fazer isso sem problema algum. Outro dia eu trouxe aqui, o Cleomar estava aqui no dia, alguém que pensa diferente da Trindade. Aí a crítica, como é que o Wellington pode um negócio desse, levar uma pessoa desse jeito e tal? Trouxe alguém que pensa diferente da Trindade para saber o que o bando de baboseira que está sendo ensinado nas igrejas. Trouxe alguém que não acredita na Trindade. Aí a crítica já foi diferente. Se você pensa diferente, tá aqui o WhatsApp, manda o teu áudio pensando, olha, eu acredito no Ministério Pastoral Feminino, por isso. Manda que eu coloco no ar. Sem ataques pessoais. Não é? Sem ataques pessoais. Agora sem xingar. Sem ataques pessoais. Tá bom? Você discutir ideia. Quer argumentar, argumente com decência. Eu acho que esse é um ponto importante, Wellington. Debater, discordar de você, meu querido irmão, não é não gostar de você. A gente precisa fazer uma distinção. Aqui no Brasil parece que tem esse negócio. Você discordou de alguém, é logo o seu inimigo. Não é. Exatamente. Nós vivemos um período no Brasil de pessoas com muito mimimi, que não estão dispostas a ouvir. Eu já debati com pessoas que discordam de mim, respeito. Eu tenho uma grande amizade com pessoas que têm um pensamento diferente e nunca acreditei que, por eles crerem num posicionamento diferente do meu, são pessoas que não gostam de mim. Então vamos dividir as coisas. Não é pessoal, é a questão de ideias. Vamos amadurecer. E como crentes maduros, vamos debater ideias e respeitar uns aos outros sem problema nenhum. Fazer algum comentário sobre essa questão, o que foi a referência à sua fala, pastor Alain? Na verdade, há certas colocações que, quando partem para esse tipo de afirmação, elas não merecem ser respondidas. O que a gente deve fazer é obedecer a Provérbios 26:4, né? Não responder segundo os mesmos princípios da pessoa, para que nós não nos façamos iguais a ela. Agora, a questão do sexo de Deus, interessantemente, eu respondi antes do Wellington ler a pergunta da ouvinte, né? Deus, ele não tem sexo. E justamente por ele não ter sexo, é que ele é referenciado na Escritura como sendo masculino, tá? Porque linguisticamente é o gênero apropriado para fazer referência a Deus, diferentemente do feminino, que é linguisticamente chamado gênero marcado, tá? Então, se a pessoa procurasse conhecer essas coisas antes de vir e falar essas coisas, ela evitaria passar por esse tipo de situação, né? Mas, na verdade,
Só reiterar o que foi dito. Nosso grande desejo era o confrontamento de ideias com pessoas aqui que tivessem uma posição contrária, porque o nosso objetivo, é o que é deixado claro desde o início do programa, é que a igreja ela seja edificada, é que as questões sejam devidamente discutidas, tá? As questões. Agora, uma das características daqueles que se veem sem argumentos é exatamente quando se veem exauridos em suas afirmações, partem para esse tipo de ataque. E, interessantemente, eu não fiz a barba já há um bom tempo. Nós perguntamos aqui: as escrituras referendo a ordenação de mulheres ao ministério pastoral? Bom, quem votou, quem quis acessar o site, disse que não. Se você acha que sim, então vai lá no site e vota. Agora vai brigar com o resultado? Até porque eu acho que nem todo resultado aqui também quer dizer alguma coisa. É só para ter uma base. Não significa que isso é uma máxima. Mas votaram. Se você é favorável, vai lá no site e vota. Tá lá aberto. Ok? Perguntamos: as escrituras referendo a ordenação de mulheres ao ministério pastoral? 100% dizendo que não. Pastor Mibson, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui diante desses dois aqui, Escamando Flowers da teologia, né? E que Deus possa continuar abençoando a vida deles cada dia mais e mais, ministério. E quero mandar um alô aqui pro Daniel, colega lá de faculdade, a Igreja Batista Leoná, em especial, todos os irmãos que estão ouvindo nesse momento, minha esposa, meus 2 filhos, que Deus possa estar derramando graça e misericórdia sobre todos nós. Reverendo Alain René, muito obrigado pela sua presença também. Wellington, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui. Quero aproveitar também e deixar o meu cumprimento mais uma vez ao Mibson, né? E também ao Cleomárcio, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E por fim mandar um beijão, né, para minha família, né, para minha esposa, a Joane, e os meus 2 pequenos, né? O Esdras, que tá ficando lindo a cada dia, né? O Esdras e a Ana Laura, né? Então, mandar um beijão para minha família e também para a igreja presbiteriana do Cruzeiro do Anil. Deus nos abençoe a todos. Meu querido pastor Cleomar, se recuperando também da gripe, muito obrigado pela sua presença. Wellington, obrigado, muito obrigado. É um prazer, uma honra reencontrar o Mibson, esse pequeno gigante, grande pregador. Nosso teólogo, o Alan, é sempre bom debater com o Alan, né? Porque ele mata a bola, cruza pra gente só fazer o gol. Facilita a vida. Eu quero mandar um abraço também à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Vinhais, à liderança, o seu conselho, desejando a Deus que nossa igreja continue a crescer na graça. Nós estamos ali no Vinhais, na rua 16, na quadra D, número 20. Se quiser nos visitar, nós temos o culto de doutrina na quarta-feira, às 19h30. Estamos estudando a segunda carta aos Tessalonicenses. Nós temos a programação da mocidade no sábado às 19h e a IBD às 9 da manhã, o culto às 18 horas. E, Wellington, mais uma vez, obrigado. Nós temos orado por você, pelo seu ministério. Por favor. E eu creio que esse é um programa muito útil para muitos esclarecimentos. E assim como o nosso querido irmão Alan, eu também não tenho feito minha barba nos últimos anos. A minha tá rala, eu tenho que fazer também. Gente, obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Sempre enalteço aqui a coragem, a disposição dos pastores que vêm aqui no programa participar e dar a cara a tapa. Isso aqui eu sempre ressalto. E se você quiser participar do programa, me liga aqui pra rádio. Já convoquei inúmeras vezes aqui pessoas pelo microfone, tá bom? Ao invés de ficar de mimimi, com vitimismo do outro lado, vem pra cá. Uma coisa que eu sempre digo aqui: nem tudo que os pastores dizem aqui eu concordo, mas não sou inimigo deles. Dá pra gente conviver tranquilamente, tá bom? Já tem Interligado. Identificação de rede. 92. Você está ouvindo Rádio 92,3 FM. Uma empresa parceira da Ideia Comunicações Limitada. Transmitindo da ilha de São Luís do Maranhão para o mundo. Acesse radio92.fm.br ou baixe grátis nosso aplicativo. Disponível para iPhone, Android e Windows Phone. Rádio 92 FM. 6 anos de vitórias. Trilha sonora de 1 milhão de histórias.